Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior e em nossa aula de Biologia de hoje, seguindo o tema da taxonomia, falaremos de reinos. Bem, a primeira divisão em reinos que se tem conhecimento foi feita por Aristóteles. Ele dividiu todos os organismos no reino animal e vegetal. Porém, conforme novas descobertas foram sendo feitas, foi-se descobrindo seres que não se encaixavam nem na categoria animal e nem na vegetal. Por isso, ao longo das décadas, mais características foram sendo analisadas nos seres vivos. E hoje, a classificação em seres é baseada em 4 critérios. Tipo de célula, sendo ela procarionte, a célula na qual uma membrana celular não delimita o núcleo do restante da célula, e eucarionte, células mais complexas que possuem núcleo. Organização celular, se o ser vivo é unicelular, ou seja, o seu corpo é formado por apenas uma célula, ou se ele é pluricelular, ou o corpo formado por mais de uma célula. Nutrição, se ele é autótrofo e produz seu próprio alimento, ou se ele é heterótrofo e se alimenta de outros seres. E por fim, reprodução, se ela é assexuada, na qual o ser se reproduz sozinho, ou se ela é sexuada, na qual um ser precisa de um par do sexo oposto para se reproduzir. Então vamos começar com Monera. Ela está com asterisco por causa de uma razão que eu vou explicar daqui a pouco. Em suma, Monera abrange as bactérias e as cianobactérias. São seres procariontes, pois possuem células muito simples, unicelulares, pois seu corpo é formado por apenas uma célula, e podem ser tanto autótrofas, no caso das bactérias que fazem a quimiossíntese, quanto heterótrofas, que são as que se alimentam de outras coisas. E todas elas são assexuadas, ou seja, se reproduzem gerando cópias idênticas de si mesmo. Bem, o porquê deste asterisco? O biólogo Carl Rosen propôs que este reino deve ser desconsiderado e os seres aqui reagrupados em arqueias e bactérias. Isso acontece porque esse reino é muito extenso e abrange vários seres vivos. Então, quando se compara alguns seres do mesmo grupo, eles parecem estar um pouco distantes entre si. Portanto, o ideal seria separá-los em 2. Mas eu ainda trouxe como Monera porque alguns livros didáticos ainda trabalham com essa classificação. A seguir temos protistas, que são os protozoários e as algas. Um erro muito comum seria confundir as algas com as plantas. Porém, as algas não são plantas. Primeiro, porque algumas espécies de algas podem ser unicelulares e as plantas são todas pluricelulares. E segundo, porque sua composição é levemente diferente. Os indivíduos desse ser são eucariontes, ou seja, possuem células um pouco mais complexas, podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, podem ser autótrofos ou heterótrofos, e podem se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente. A seguir temos o reino fungi, que abrange os fungos. Originalmente os fungos haviam sido catalogados como um tipo de planta, porém hoje sabemos que essa definição está incorreta, porque ao contrário das plantas, os fungos não são capazes de absorver seu próprio alimento, e sim se alimentando de matéria orgânica, seja ela viva ou não. Os seres desse grupo são procariontes, podem ser unicelulares, no caso da levedura, por exemplo, ou pluricelulares, no caso dos cogumelos, e podem se reproduzir tanto assexuadamente quanto sexuadamente, geralmente por meio de esporos, que são coisinhas que seriam parecidas com sementes, que nos cogumelos ficam embaixo daquela estrutura de guarda-chuva. A seguir temos Plantae, que é o reino das plantas. Esses seres são eucariontes, pluricelulares, 100% autótrofos, todas as plantas produzem seu próprio alimento, até mesmo as plantas carnívoras são capazes de realizar a fotossíntese, porém elas também comem insetos, e podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente.
No caso da reprodução assexuada, ela acontece principalmente nas plantas não vasculares, ou seja, aquelas que não possuem vasos condutores de seiva. Já a reprodução sexuada acontece principalmente através de agentes polinizadores, como o caso de abelhas, insetos, alguns mamíferos e etc., além do próprio vento. Por fim, chegamos ao reino animália, o dos animais. Eles são seres eucariontes, pluricelulares e heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. A única exceção nesse caso é uma lesma muito específica que, ao se alimentar de alga, consegue por um curto período de tempo realizar fotossíntese. Vou deixar um vídeo na descrição explicando mais sobre isso. E esses seres, embora a grande maioria se reproduza de forma sexuada, também podem se reproduzir assexuadamente, como é o caso, por exemplo, de alguns vermes e das estrelas do mar. Bem, aqui um adendo que ficou faltando é sobre o ser humano. Algumas pessoas não consideram o ser humano um animal, porém, da visão da ciência, sim, os seres humanos são animais. Isso acontece porque nossas células são eucariontes, somos pluricelulares, somos heterotróficos e nossa reprodução é sexuada. Ou seja, temos todos os requisitos que são necessários para entrar nesse grupo. E observando algumas características humanas, podemos inclusive nos incluir no grupo dos primatas. Finalizo com essa recomendação de livro que será muito útil em um vídeo que irá sair futuramente, sobre a evolução e por que ela está correta. É um livro bem curtinho, fácil de entender e com poucas páginas. Então fica aí a nossa recomendação. Eu espero que você tenha entendido tudo, deixe sugestões nos comentários e até a próxima.